cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Marta, Santa Maria Madalena, Rogai por nós. São Bento São Paulo, Rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. Hoje eu trouxe para a gente falar um pouquinho, puxar um pouco a sardinha para o meu lado, falar um pouco sobre Santa Marta e Santa Maria Madalena, mas sobre os dois exemplos de vida que elas representam, que é o da vida ativa e o da vida contemplativa, para me basear, para preparar toda essa nossa conversa, como eu costumo dizer a Madre, vou me servir desses livros. Esse daqui que é um livro maravilhoso, é São Bernardo, que são sermões preparatórios para as festas de Nossa Senhora. E aqui tem um sermão que ele fala sobre a Assunção de Nossa Senhora, e aí ele fala um pouco sobre Santa Marta e Santa Maria Madalena, que é comigo muita leitura. Também o sermão de Santo Agostinho, isso daqui é uma edição portuguesa, que a mãe comprou para mim de presente. E também há uma editora apostolada, que é um livro que, pelo menos para a gente, é bem familiar, acredito que é que todo mundo conheça, já tenha lido alguma vez na vida. Tem muitas edições desse livro. Tá? Também dei uma pescada na teológica, procurando algumas definições, e do Tratado de São Luís Maria de Montfort, tá bom? A nossa agenda é a seguinte: a gente vai começar falando um pouco sobre o duplo espírito, propriamente dito, sobre a vida ativa e a vida contemplativa. Tudo isso a gente vai ver muito superficialmente, a gente não vai aprofundar. Isso daqui teria como aprofundar muito, é um tema bem rico, bem vasto, dá para explorar bem, mas eu vou passar por cima, só para a gente ficar com um gostinho, procurar estudar um pouco mais sobre o assunto, tá? A gente vai ver que Deus pelas obras, a fé sem obras é morte, a gente já conhece, também um ditado bastante conhecido, quem não vive para servir. E vamos passar para a vida contemplativa, tratando um pouco sobre a vida interior, sobre o recolhimento, e também um outro trechinho que é conhecido, que é onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Vamos tratar, assim, propriamente dito, de Santa Marta e Santa Maria Madalena, delas como exemplo desses dois modos de vida. Santa Marta como um modelo de vida ativa, e como nosso Senhor fala, Marta, Marta, como eles chamando, esse duplo chamado, o que ele significa, tá? E solicitando um tubaco, está na tumba dela, está em Tarascon, se eu não me engano, no sul da França, uma cidade, onde se encontrou os restos mortais dela e de Santa Maria Madalena. Quer dizer, de Santa Maria Madalena eu não posso afirmar com certeza, mas de Santa Marta, sim. E de Santa Maria Madalena, como modelo de vida contemplativa, e para Maria bastou um chamado, Maria. E depois vamos ousadamente falar sobre Nossa Senhora. Fui bastante pretensiosa aqui, mas não daria para passar sem falar dela como modelo de perfeição, um modelo de vida mista. Falar um pouco sobre a atividade contemplativa dela e da contemplação ativa que Nossa Senhora tinha. Tudo bem? Nós vamos começar com uma frase de São Gregório, em que ele diz: duas são as formas de vida nas quais Deus Todo-Poderoso nos instrui por sua santa palavra, a saber, vida ativa e contemplativa. Para a gente iniciar com isso, vamos seguir tanto de São Gregório como de São Tomás, que nos explica um pouco que os seres vivos, né, eles são considerados seres vivos aqueles que se movem e que agem por si mesmos, mas que os que caracteriza, acima de tudo, como um ser considerado em si mesmo, é aquilo que ele é próprio e a quem ele se inclina. Ou seja, cada ser vivente, ele manifesta que está vivo pela ação que lhe é própria e para a qual ele se inclina de modo especial. Por isso que, dessa forma, a gente pode dizer que a vida das plantas, ela consiste em se nutrir e gerar seres da mesma natureza. A dos animais em sentir e se mover, e a dos homens em compreender e agir conforme a reta razão.
Tudo isso aqui é São Tomás explicando por que é conveniente a divisão da vida do homem em ativa e contemplativa. Tá? Então, como alguns homens se orientam principalmente para a contemplação da verdade e outros para as ações exteriores, sim, é conveniente fazer essa divisão da vida do homem em ativa e em contemplativa. Nós vamos seguir, eu vou me passar aqui, vou usar de outra citação de Santa Isidora agora. Ele fala que como na contemplação se deve amar a Deus e também na vida atual, na vida ativa, se deve amar o próximo. Por isso, como não podemos existir sem as duas vidas, a vida ativa e a vida contemplativa, assim também não podemos existir de nenhum modo sem esses dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo. A gente sabe isso de mandamento. Nosso Senhor diz: amar a Deus Todo-Poderoso de todo o coração, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Certo? E entrando no duplo espírito, um pouco mais, a gente tem um convite do próprio Deus: sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E um alerta também, e para todos nós. Tanto a vida ativa quanto a vida contemplativa são cabíveis em qualquer estado de vida em que nos encontramos, sejamos leigos ou consagrados. Né? Nós, religiosos, é claro que nós temos uma maior facilidade, tanto aqueles que são de vida contemplativa, quanto aqueles que são de vida ativa, já propriamente ditos, porque nós temos regras que nos conduzem, que nos mantêm uma determinada linha, né, e nos fazem nos aproximar mais de Deus e nos afastar um pouco mais do mundo. Né? E aqui são as definições que eu encontrei de São Tomás, e que ele fala que a vida contemplativa, ela consiste em guardar com toda a alma a caridade para com Deus e para com o próximo, e a entregar-se completamente só ao desejo do Criador. Aqui é quase repetindo o que fala Santa Isidora, né? É necessário a gente ter esse amor para com Deus, mas também para com o próximo. Mas na vida contemplativa, o nosso fim principal vai ser o amor a Deus. Amar mais a Deus, fazer mais os desejos de Deus, atender esse desejo. E a vida ativa, ela compreende todas as atividades humanas, ordenadas a atender às necessidades da vida presente, segundo a reta razão. Tá? Essas também são citações de São Gregório. Ele também fala: a vida ativa consiste em dar pão a quem tem fome e a dar a cada um que lhe convém. Aqui eu me utilizei da onde todo apostolado de Dom Judá, em que ele fala que Deus ele quer as obras. Aqui ninguém é protestante, né? Graças a Deus. Todos sabemos que para nos salvar nós precisamos sim de agir. Só que ele fala que Deus quer as obras, mas muito mais do que obras. Nosso Senhor, ele quer que Jesus seja a vida das nossas obras. Afinal, o próprio Senhor nos diz: sem mim nada podeis fazer. E aqui a gente vai pensar em fazer, parafraseando um pouco aqui, o que fala São Luís no tratado: fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. E aqui nós vamos já pegar o nosso Filho, que é nosso Senhor Jesus, e fazer tudo com Jesus, com Jesus e em Jesus. Tá? Que a gente pode fazer as coisas por Jesus, sempre tendo a Ele como nosso modelo de vida, com Jesus, sempre também pensando que nosso Senhor, Ele está presente. São João Bosco que fala, né? Deus te vê. Ele falava para os seus alunos: Deus te vê. Então, procurar estar sempre na companhia de nosso Senhor Jesus, procurar ter-o sempre como um amigo presente em Jesus. Aqui eu fiz agronomia, cursei agronomia antes de ser pedagoga, e fiquei pensando muito no enxerto, que a nossa vida em Jesus deve ser como um enxerto. A gente
deve ter a nossa vida enxertada em nosso Senhor Jesus, onde Ele é o porta-enxerto e nós somos aquele enxerto que vai se unir e ficar em Jesus, se nutrindo dele, sabendo tudo aquilo que a gente necessita dele. E para Jesus, fazer realmente tudo pensando em Jesus. Isso é para Jesus. E durante o nosso dia a dia, conforme a gente está agindo, a gente ter pequenas pausas. A Mari sempre nos orienta a isso, pelo menos quando ela conversa em geral e também individualmente, acredito que com todas nós. Mas ela sempre fala que uma ejaculatória que a gente fala durante um caminho, indo de uma unidade para outra, subindo uma escada para a capela, saindo de casa para o carro, uma ejaculatória que a gente dirige para Jesus. Já nos mantém bastante unidos, a gente consegue manter uma união com o nosso Senhor. Tudo bem? E a gente passa para a fé sem obras, que é uma fé morta, não é? Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nosso Senhor nos ensina isso, está nas epístolas de São Tiago, e a igreja segue nos lembrando e apontando as obras de misericórdia que nos ajudam em nossa salvação. As obras de misericórdia são 14, então aqui elas são divididas em obras corporais e obras espirituais. As obras de caráter corporal são visitar os enfermos, dar de comer ao que tem fome, dar de beber ao que tem sede, dar abrigo ao peregrino, vestir os nus, visitar os presos, enterrar os mortos. São as de caráter espiritual: ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Isso é tão difícil hoje em dia. E rezar a Deus por vivos e defuntos. Então essas são as obras de misericórdia que a igreja nos recomenda, tá? E nosso Senhor também, ele fala sobre essas obras em várias passagens. Aqui eu só peguei uma citação, onde ele fala: quando estive nu, me vestistes, quando tive sede, deste-me de beber. E quem não vive para servir, não serve para viver, né? É um ditado bastante conhecido. A gente sabe que há uma certa duplicidade de intenção no ditado, ora elogiosa, ora repreensiva. Quem nunca teve oportunidade de ver uma pessoa, um colega, um amigo, sei lá, qualquer pessoa que vocês conhecem, que trabalha incansavelmente, que trabalha sem parar, que está sempre disposto a fazer tudo por alguém, que está sempre disposto a se doar, que nunca se tem problema você chamar aquela pessoa e dizer: olha, vamos fazer isso agora, preciso disso. A pessoa vai estar lá pronta para o seu poder. E aí vem aquela vozinha: olha, quem não vive para servir, não serve para viver. Mas também de forma repreensiva. A gente vê aquela criatura que não se mexe, que não faz nada, enquanto tem vários na volta dele trabalhando, fazendo um monte de coisas, e a criatura lá com letargia. E aí vem também aquela criatura e fala: olha, meu filho, se mexe, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu ouvi muito isso do meu pai. Toda vida eu devo citar meu pai, mas enfim, as meninas que conhecem sabem que é uma figura. E ele, uma vez brincando comigo e com minha irmã, nós estávamos fazendo faxina, duas moças dedicadíssimas. E aí vem o meu pai escolhe ele e diz assim: tão trabalhosas minhas filhas, né? Com dupla intenção, para dizer que a gente estava trabalhando, mas que a gente estava só um trabalhinho, só um pouquinho de trabalho. E a nossa vida, ela deve ser um grande serviço a Deus, porque claro, nós somos criaturas e a criatura deve estar a serviço do seu Criador, né? A nós mesmos, porque se a gente não cuida da nossa salvação, é difícil a gente cuidar da salvação de alguém. Aqui a gente pode pensar nas máscaras de oxigênio de um avião. Qual é a recomendação? A recomendação é de que primeiro coloque a máscara em si, para depois colocar a máscara no seu colega do lado, né? Na cadeira recebida. Aqui com a nossa salvação deve ser a mesma coisa. Hoje em dia é muito fácil a gente querer salvar todo mundo e descuidar da nossa própria salvação.
É muito fácil a gente dar um conselho para alguém daquilo que a gente não faz. E no próximo, claro, se a gente vê que tem alguém que está buscando o caminho de Deus, que está procurando conhecer mais a verdade, e a gente pode ser esse auxílio, a gente pode ser esse suporte para essa pessoa, é claro que a gente vai tentar ajudar, levar para o caminho da verdade, estender a mão para essa pessoa, né? Dar todos os recursos que a gente puder para que ela entre no mesmo caminho nosso, que é o caminho da salvação. Tá? A vida contemplativa. A contemplação de Deus nos é prometida como um fim de todas as nossas ações e a eterna perfeição das nossas alegrias. Tanto na vida ativa como na contemplativa, né, a ação de contemplação, a gente vai ver que todos elas estão muito unidas, elas realmente, como disse Santa Isidora lá na frente, são vidas que não se separam. Mesmo no nome, né? A ação já fala propriamente que ela é a ação, o agir, e a contemplação também tem ação no finzinho. É necessário agir também para poder chegar até Deus. Né? Então ela é o fim de todas as nossas ações e a eterna perfeição das nossas alegrias. Porque quando a gente consegue atingir a Deus, a gente atinge o nosso fim. A alegria comum. A gente se deleita, a nossa alma encontrou tudo o que ela precisa. Então aqui também no Juntar é que fala que quando nós empregamos as palavras vida de oração, contemplação, vida contemplativa, a nossa intenção é sempre designar a vida interior normal, acessível a todos, e não os estados pouco comuns da oração, que a teologia mística estuda. Tá? Isso aqui é aquilo que a gente falou no começo. É uma coisa para nós, é cabível para a nossa vida. Isso. Todos nós podemos ter uma vida ativa, todos nós devemos ter uma vida contemplativa. Né? Aqui ele está falando dos arrumamentos, dos êxtases, a gente não está buscando nada disso, nada dessa teologia mística. Mas uma vida simples, uma vida em Deus, no nosso cotidiano. Quem é mãe com seus 12 filhos, com seus 3, com seus 4, quem é religiosa com sua vida corrida, cada um com seus trabalhos, cada um parando um pouquinho, fazendo aquele ejaculatório, se dedicando um pouquinho, passa na capela sempre que pode. Uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe e que me ajudou muito nisso. A gente morava em determinado canto e quando nós íamos deixar meu pai no trabalho, a gente sempre passava no santuário de adoração, que a minha avó era adoradora perpétua, e nós sempre passávamos lá. E sempre, imediatamente, sempre, podia estar corrido do jeito que fosse, estava parado no santuário, cumprimentava o nosso Senhor e saía. Algumas vezes ela se demorava mais, a gente conseguia passar 5 minutos, 15 minutos. Outra vez era só descer, cumprimentar o nosso Senhor e seguir o caminho. Mas ela sempre fez isso. Então, para Deus, a gente sempre tem que ter tempo. Senão, nunca Ele vai ter tempo para nós, se a gente não tem tempo para Deus. Né? E aqui, a vida cristã, a piedade, a vida interior e a santidade não diferem essencialmente entre si, mas são os diversos graus de um mesmo e só um. São a aurora, a luz e o esplendor do mesmo sol. Aqui é uma coisa que o Padre Jacinto costuma nos falar sempre, né? E fiquei feliz de encontrar aqui de novo, em que quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, mais a gente vai se distanciando das criaturas. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma aversão completa às criaturas, né? Averso a criaturas. Mas a alma, ela subtrai-se a tudo quanto as criaturas possam ter de contrário à vida sobrenatural. E procura estar continuamente presente a si mesmo. A gente vai procurando nos conhecer melhor. E nos conhecendo melhor, vamos procurando conhecer melhor a Deus. A gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Então a gente precisa buscar amar a Deus, conhecê-lo profundamente, por meio das coisas criadas, por meio de tudo aquilo que Ele nos deu, todos os meios que Ele nos deu para conhecê-lo bem. E converse para Deus. A alma tende para Deus e com Ele se une. Então,
quanto mais a gente se une às criaturas, mais a gente se afasta de Deus. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se afasta das criaturas. Né? Uma coisa bem lógica. Pare, não canso de repetir isso para nós. Né? E a vida contemplativa, ela exige um certo recolhimento também da nossa parte. Nosso Senhor, ele retirava-se para lugares solitários e entregava-se ali à oração. É necessário que nós tenhamos algum momento com Deus, que nós façamos meditação, que é um exercício tão salutar, um exercício tão saudável para a nossa alma e tão necessário. Né? E aqui é uma frase de São João da Cruz, que sempre gostei muito dela, que fala que se uma alma busca Deus, muito mais Deus busca essa alma. É bonito de pensar isso. A gente só precisa fazer um pouco de esforço, porque Deus nos busca muito mais do que nós procuramos a Ele. A gente só precisa mover-se um pouquinho na direção de Deus. Ele já vem nos buscando, Ele já quer muito a nossa salvação. Ele já quer muito a nossa amizade. A gente só precisa se voltar um pouquinho, corresponder um pouquinho a todos os bens que Ele já nos dá. E também é uma frase conhecida: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O coração, ele representa a nossa vontade também. Né? E a vontade nos move à consideração de um objeto, seja mediante os sentidos, seja pelo intelecto, tem um irmão aqui, umas vezes pelo amor da coisa conhecida, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Outras pelo amor do próprio conhecimento, que se adquire na contemplação desse objeto. Aqui é o deleite, a satisfação que a gente tem. Ele diz que, São Tomás, ele diz que a vontade não só move os membros corporais, mas ele, a exercer as suas funções exteriores, mas também o intelecto a realizar o ato da contemplação. Então, a vontade nos move a consideração de um objeto. E se esse objeto é Deus, é o nosso intelecto que vai estar sendo movido a procurar conhecer melhor a Deus. Né? E aqui também a gente percebe claramente que a vida interior e a vida ativa, elas se reclamam mutuamente. Elas são necessárias uma à outra. O amor de Deus, ele se revela pelos atos da vida interior, né? Assim como o amor do próximo se manifesta pelas operações da vida exterior. Consequentemente, não podendo o amor de Deus separar-se do amor do próximo, daí a gente pode concluir que essas duas formas não podem subsistir uma sem a outra. Aqui a nossa passagem é uma passagem muito conhecida, que a gente usa propriamente para falar, usar os exemplos de Santa Marta e Santa Maria Madalena como exemplos da vida ativa e da vida contemplativa. Eu vou ler aqui para vocês. Indo em viagem, entrou em uma aldeia e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Essa tinha uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés do Senhor ouvia a sua palavra. Marta, porém, afadigava-se muito na contínua lida da casa. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado só com o serviço da casa? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, tu afadigas-te e andas inquietas com muitas coisas. Entretanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Aqui nós temos Santa Marta e Santa Maria Madalena, que são os nossos exemplos, e Santo Agostinho, que fala que elas eram irmãs não só na carne, mas também na piedade, pois ambas estavam intimamente unidas a Cristo Nosso Senhor. Ele continua falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Eis porque Maria o viu, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eis aquele a quem Marta servia. Nós vamos entrar já no exemplo de Santa Marta, que é um modelo de vida ativa.
Ela era a irmã mais velha, ela das irmãs era a mais velha. Isso significa que a ação, ela precede a contemplação. Isso aqui é um trecho do Cântico dos Cânticos que fala que se desejas a sabedoria, observa os mandamentos e o Senhor a concederá. E aqui, quando se fala que a ação precede a contemplação, São Bernardo explica que quando Santa Marta acolhe, conversa e serve a Jesus, enquanto que Santa Maria Madalena, sentada aos pés do Senhor, mantém o coração preso às palavras dele, isso significa que primeiro vem a ação e depois a contemplação. Ele diz que se alguém quer chegar à contemplação, necessariamente deve primeiro exercitar-se nas boas obras, tal como está escrito: filho, se desejas a sabedoria, observe os mandamentos que o Senhor considerará. E Santa Marta, ela é modelo daqueles que agem bem, tá? Não é a ação pela ação, a ação sem propósito, mas uma ação sempre por Jesus, para Jesus, em Jesus e com Jesus, tá? E é por isso que, ao reclamar o nosso Senhor, ao pedir o auxílio da irmã, ela não trata diretamente com ela não fala diretamente com Santa Maria Madalena, mas ela interpela o Senhor. Ela fala: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe sozinha na vida do trabalho? Aqui mostra como ela é despretensiosa, não tem pretensão nenhuma. Ela é super humilde, ela está disposta a fazer a vontade do Senhor. Isso que ela vai dar ao nosso Senhor Jesus. Eu disse: Senhor, não se te dá, o Senhor não vai fazer nada, eu estou aqui trabalhando, fazendo um monte de coisa, minha irmã está aí sentada, o Senhor não vai fazer nada. Mas ela deixa a cargo dele escolher, que ele fale com ela. Ele diz: Marta, Marta, te afadigas com muita coisa, anunciarás, te aperreias com muita coisa, né? E é por isso que a gente tem essa dupla repetição de nome: Marta, Marta. Aqui a repetição do nome é indício de amor ou chamada de atenção, assim como São Pedro, quando Pedro, né? Aqui é indício de amor porque ele tinha um grande amor com Santa Marta, Santa Maria Madalena, Santa Maria. E a chamada de atenção por quê? Porque a vida ativa, ela pode nos criar muitos empecilhos. É uma vida que é uma vida muito dispersa, que nos distrai muito. É muito fácil a gente se distrair e perder a glória de Deus. Para nós que somos de vida mista, graças a Deus, mas mais ativa, né? É muito fácil a gente se perder em meio às ocupações. E é por isso que ele fala: Marta, Marta. E a despretensión e humildade dela, que é a virtude dos irmãos servidores. Aqueles que estão dispostos a servir, não tem que estar preocupados consigo mesmo. Não dá para ter essa preocupação. É a vida agitada, cheia de sofrimentos, corrigida pelos tremores, perturbada pelas tentações, tudo isso, né? E da vida ativa tem São Gregório que falando sobre o casamento de Jacó, de Lia e de Raquel. Lia, ela representa a vida ativa também, que ele fala que ela era enferma dos olhos, né? Tinha olhos cabeludos. Era enferma dos olhos justamente por isso, porque a nossa visão na vida ativa pode ficar turva para Deus, pode ficar embaçada, é fácil a gente se perder nesse caminho, perder Deus de vista. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado com quem é de vida ativa, está sempre procurando voltar no motivo para Deus, tá? E aqui, solícita, não turbada, tá? Ela era solícita e não perturbada. É muito bonito porque Santa Marta, ela é figura dos superiores. E aqui é São Bernardo que fala: a quem, se não os superiores, se presidem com digna solicitude, deve-se aplicar de forma mais conveniente o que diz o Senhor: Marta, Marta, anda inquietas, ou quem se preocupa com muitas coisas, senão aquele sobre o qual recaem todas as preocupações. A gente vê o exemplo da Mari, está sempre todo mundo quer um pedacinho dela, a gente também, todo mundo, mas é isso, os superiores, eles são preocupados com muitas coisas, eles têm que se preocupar com a própria salvação, com a salvação dos outros. Aqueles que são mães têm que estar preocupados com todos os afazeres da casa, com a salvação de todos os seus filhos. Aqueles que são pais
com o sustento da casa, tudo aquilo que a vida cotidiana requer, exige de nós. Né? E aqui também é São Bernardo que fala que o superior seja primeiro na ação e mais do que ninguém, faltou o espaço, esteja absorvido na contemplação. É necessário que a gente esteja bastante voltado a Deus para saber como orientar certo aqueles que necessitam da nossa orientação. E aqui em Santa Marta, a gente vai depois para Nossa Senhora também, ela é mediadora para obter a salvação para si e para os seus. Ela é reservatório e também é canal. Aqui esse reservatório canal a gente vai guardar um pouquinho e vamos explorar um pouquinho mais lá na frente, tá? Pega a nossa Santa Madalena como modelo de nossa vida contemplativa. A contemplação ela é superior à ação. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. E por que não lhe será tirada? Porque todos os afazeres da vida presente vão passar. Nós vamos ter um repouso. A vida ativa, ela deve se dirigir para a vida contemplativa. A agitação da vida presente, ela deve se dirigir para o repouso da vida eterna. A gente procura fazer tudo o que nos é necessário aqui, pensando no nosso fim último, que é Deus. Tá? E é por isso que Maria escolheu a parte que nunca será tirada. Porque o deleite de Deus, quando a gente estiver gozando de Deus, isso não será tirado. Já todos os trabalhos vão ficar por aqui. E a maior alegria na vida contemplativa que na vida ativa. Marta agitava, se agitava, Maria se deleitava. E aqui nós temos o chamado de Maria, quando ela, na ressurreição de Nosso Senhor, quando ela vai até o mundo, onde Nosso Senhor estava, e é necessário um chamado. Quando Jesus lhe disse Maria, e ela voltando-se diz em hebreu, Rabone, que quer dizer mestre. Para Maria, que já estava com a contemplação, estava com o seu pensamento em Deus, já tinha uma vida contemplativa, bastante profunda, bastante de muita intimidade com Nosso Senhor Jesus, era preciso muito chamado. Não foi chamado como para Santa Marta, que estava muito ocupada. Ela já estava atenta a Nosso Senhor. Então bastou Maria para que ela dissesse: estou aqui, Senhor. Pois não. Não é? Agora a vida contemplativa ela também tem um risco. Aqueles que são de vida contemplativa também têm que prestar atenção de não se tornarem insensíveis ao que é exterior. O deleite de Deus deve ser uma coisa maravilhosa. É aqueles que têm aquela vida um pouco mais fechada, um pouco mais recolhida, mesmo as pessoas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que tentam se fechar um pouco mais em si e às vezes excluindo até a Deus. Tá? Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, prestar um pouco de atenção e não ficar insensíveis às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Tudo bem? Antes de entrar em Nossa Senhora, eu vou voltar aqui falando sobre o reservatório, sobre o canal, porque é São Bernardo quem fala isso, e é algo muito bonito, em que ele fala que se sois sábios, sejam reservatórios e não canais. Por que isso, né? O canal ele deixa escorrer toda a água recebida, sem guardar uma só gota para si, só passa. Todas as graças, tudo que se foi feito de coração. Enquanto que o reservatório ele enche-se primeiramente e depois, sem se esvaziar, ele derrama torrentes de água e sobre os campos eles fertilizam. E nós devemos ser assim também, né? Dos que se devotam às obras, quantos há que são canais hoje em dia? Isso é São Bernardo que fala, né? Ficando sempre secos, mesmo quando procuram fecundar outros corações. Quantos nós não temos hoje em dia entre nós? São Bernardo ele completa. Hoje na igreja há muitos canais, mas há poucos reservatórios. Então nós mesmos devemos procurar ser reservatórios e não só canais. Tá?
E ela é nosso exemplo de vida mista, é o exemplo, o modelo de perfeição que nós temos, o exemplo que nosso Senhor nos deixou. Ele sempre fala, né, que é com elas que vieram todos os bens. Nos veio o próprio Deus. Ela nos veio o nosso Senhor. Graças a ela nós entendemos. E ética ladrão. Eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui aquela que serve a todos. Aquela que está disponível a todos. É a nossa mãe medianeira de todas as graças. E aqui a gente vai fazer um comparativo de Nossa Senhora com Santa Marta e Santa Maria Madalena. E Santa Marta, quando ela reclama com Nosso Senhor, ela está pedindo um auxílio para si, o auxílio de Deus, para ela mesma. E Nossa Senhora, ela reclama para nós o auxílio de Deus. Mas a gente sempre tem que ter vista isso. A gente muitas vezes reclama, eu pelo menos, Nosso Senhor, coitado, eu tenho que aguentar constantemente aos pés dele. Sou uma Marta de verdade, reclamona, tal qual. Então, mas reclamando não só para nós, mas para todos os nossos, para todos aqueles que estão em nossa volta. E Nossa Senhora é essa que reclama, vai pedir a Deus auxílio para todos os filhos dela que estão necessitados. E Santa Maria Madalena é aquela que sempre se cala, ouvindo a reclamação da irmã, ela se manteve calada. Nossa Senhora também, quantas vezes, né, ela conservava todas as coisas em seu coração. É aqui que fala também, tá, sobre a atividade contemplativa, que nós devemos ter uma atividade, nós devemos agir, sempre pensando em Deus, repetindo, coisas que são repetitivas, não dá para separar uma coisa da outra, né? Mas ter uma atividade sempre voltada para Deus. E era isso que Nossa Senhora fazia, né? A gente tem aqui alguns exemplos da visitação de Nossa Senhora Suprema Santa Isabel. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressas instantâneas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel, sabendo que a sua prima estava precisando da ajuda, que já era muito idosa, já estava no 6º mês de gestação, e que ia precisar de algum auxílio. Ela veio com pressa quando soube que era para ajudar, para auxiliar bem na necessidade deles. E deve ter passado por um caminho bem complicado, né? Montanhas, e ela também estava grávida. Mas ela não hesitou, ela foi cuidar da produção. Ela não ficou lá na produção de Deus, ficar quietinha. Nas bodas de Caná também, quando ela vê a necessidade, quando falta o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho, eles não têm mais vinho. Nosso Senhor diz: mulher, temos eu e tu com isto. Mas ela se preocupada em agir, procurar fazer alguma coisa. Então ela falou, disse sua mãe aos que serviam: fazer tudo o que eles vos disseram. E assim foi feito. E na contemplação ativa de Nossa Senhora, a gente tem a anunciação. Quando o anjo fala com ela, saúda, ela discorria pensativa que saudação seria aquela. Então ficava meditando no seu coração. O que seria aquilo que iria acontecer? E no encontro do menino Jesus no templo também, Maria, ela conservava todas as coisas, meditando-as no seu coração. Então Nossa Senhora, ela nunca hesitou em agir quando era preciso, mas ela estava sempre recolhida e profundamente unida a Deus. E assim nós também devemos ser, como Nossa Senhora, como Santa Marta, como Santa Maria Madalena. Agir quando for preciso e nos guardar junto com Deus também, sempre, para que nós não percamos de vista o nosso fim, que é nosso Senhor. Tá bom? Era isso. Estou aqui um monte de coisa, mas era isso que eu vou falar para vocês, para a gente pensar um pouco nisso, procurar levar a nossa vida ativa, corrida, conturbada, como todo mundo aqui tem uma vida bastante agitada, como Santa Marta, mas também procurar como vocês, como Santa Maria Madalena, silenciar um pouco, se calar diante de muitas reclamações dos outros. Todo mundo deve ter uma marca na vida, que as irmãs pediram, mas também devem ter muitas Madalenas por aí, silenciando
pensando em nosso Senhor e se entregando a Ele. Em nome do Pai, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Marta, Santa Maria Madalena, Rogai por nós. São Bento e São Paulo, Rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, Rogai